O Senhor falando através de Isaías, ele diz assim, Isaías 41, verso 8 até o verso 10. Mas tu, ó Israel, e você coloque o seu nome aí no lugar de Israel. Nós não somos assim, eu pelo menos não sou teóloga, então eu posso fazer isso. Boa! Como eu não sou teóloga, eu não tenho nenhum compromisso de falar assim, essa palavra não se aplica a mim. Claro que se aplica, ela está aqui, ela é para mim, né? Ela é para você, então, mas tu, ó Yara, ó Anne, ó Viviane, ó Geralda, mas tu, ó André, ó Lucelena, tu, minha serva, tu, ó, minha serva, a quem elegi, descendente de Abraão, descendente de Jesus Cristo, vamos pensar assim, o amigo de Deus, tu a quem tomei das extremidades da terra, você e eu, a quem o Senhor nos chamou, quando a gente nem pensava em estar envolvida assim em ministério, cuidando de vidas, né? A você a quem ele chamou, a mim a quem ele chamou, do lugar onde nós estávamos, quando nós nos encontramos com ele. E ele diz, através do profeta, e chamei dos seus cantos mais remotos a quem lhe disse, tu és meu servo, tu és minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Amém. Que palavra gloriosa saber que o Senhor nos escolheu por meio de Cristo Jesus. Ele nos escolheu, ele não nos rejeitou por causa de Jesus, por causa do sacerdócio de Jesus, por Jesus ser o sumo sacerdote. Nós somos recebidos, aceitas, escolhidas pelo Senhor. E aí ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa é a palavra do Senhor para todas nós nesta noite. Ele. Tudo vem dele. Eu não tenho fé suficiente. A fé vem dele também. Que a palavra diz lá no escritor aos Hebreus que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé vem dele também para o nosso coração, para que nós entendamos que ele é quem nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com a sua poderosa mão, com a sua destra fiel. Amém, queridas? Amém. Amém? Márcia, bem-vinda. Chegou aí a Márcia, Lucelena. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração? Vamos? Depois a gente pode conversar mais um pouquinho. E hoje nós teremos a alegria de receber uma palavra de Deus por meio da nossa querida Anne, nossa doutora Anne. Vai ser muito bom. Vamos ter um tempo de oração e eu gostaria que destacássemos, além de outros pedidos de oração que alguém mais possa apresentar, eu gostaria de destacar aqui a pastora Maria Geralda. Dá um oi aí, pastora. Um tchauzinho. Olá. Na sua batalha cuidando do seu pai, o irmão Noel. Depois você fala para a gente como ele está, brevemente. Gostaria de destacar a Clícia. Vocês vão se lembrar que a Clícia pediu oração no grupo, né? Clícia precisa da força do Senhor para o momento que ela viveu e está vivendo de uma grande perda de um filho. Gostaria também de destacar aqui, pedindo oração. Deixa eu só relembrar aqui, eu fico querendo guardar tudo na mente, mas às vezes a mente vai falhando, né? Então, a Clícia, a Maria Geralda, com seu pai. Vamos abençoar também a Isabelle, que não está aqui ainda, que a bênção do Senhor alcance, né? O lar da Isabelle, uma querida, e qualquer outro pedido de oração que alguém queira apresentar. Vamos abençoar a Fernanda, nossa querida Fernanda, que eu não sei se vai participar, possivelmente ela entre correndo aí. Ai, gente, eu estou atrasada.
Fernanda é muito querida, né? Ok, entrou aí a Vanessa. Então, vamos ter um tempo de oração. Se alguém mais tem alguma oração, alguma coisa a ser colocada, vamos orar nesse momento. Amém? Eu vou me permitir ficar aqui com o olho aberto, vendo quem mais vai estar aí precisando ser admitido. Amém? Vamos ter um tempo de oração? Vamos orar. Eu vou pedir aqui a Fabrícia. Pode deixar, Sara, já vou ir. Que na tela está aí bem acima da pastora Maria Geralda. Fabrícia, ora pelo papai da pastora. Ele precisa de uma intervenção do Senhor, ela precisa, a família precisa, né, de um fortalecimento. Seu pai está com quantos anos? 80 e quanto, pastora Geralda? 6? 86. Ó, graças a Deus pela memória que o Papai do Céu tem me dado. Ele está levantando, já está levantando, já está fazendo movimentos, está levantando, já está indo para a cadeira de roda, está trazendo ele na casa, durante o dia, voltando para cá. Amém. Bola, bolinha, tá, ó, em nome de Jesus. Uau! Eu agradeço a todas, meus filhos, viu? Deus é Amém. bom, pastor, nada como relaxar e descansar nele, na vontade dele. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Então, Fabrício, você pode agradecer a Deus e orar para que a bênção do Senhor continue sendo estabelecida, né? Sobre a vida do irmão Noel. Amém. Vou pedir a Viviane. Viviane, você está podendo aí, minha filha, tá? Tá? Vou pedir a Viviane que ore pela Clícia. Nem sei se a Clícia vai participar hoje, para que o Senhor a sustente, a fortaleça, né? Tem sim um outro pedido, que é do Davi, aquele garotinho que está com leucemia, que foi colocado no grupo também pela pastora Cristiane. Então, Viviane, ore pelo Davi, essa criança que está com problema de leucemia, a família, que o Senhor fortaleça, e ore pela Clícia também, para que o Senhor a fortaleça e a sustente, né, nesse tempo de desafio, tá bom? E alguém mais tem algum pedido, alguma questão a ser colocada? Tiro, amar. Pastor, acho que a gente podia pedir para a Vanessa fechar o áudio dela, né? É isso mesmo, Vanessa. Seu áudio está aberto, acho que as crianças estão aí. Acontece, né? Às vezes é um cachorro que late, a criança que fala, é o periquito que canta. É bem por aí mesmo. É a calopsita que canta. Então, vamos lá. Vamos ter esse tempo de oração e depois eu quero considerar aqui uns acontecimentos dos últimos dias aqui e entrar logo na palavra da Anne, porque nós queremos beber aquilo que Deus tem para cada um de nós hoje, tá bom? Deixa eu admitir mais uma aqui. Aleluia. Santo é o teu nome. Fabrícia, pode orar? O nome do Senhor. Pode, querida. Pai, Jesus, nós entramos na tua presença nesta hora para te dar graças, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Para glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Amém. A tua palavra diz que mesmo que nós não estamos fiéis a ti, o Senhor permanece fiel. Sim, e o Senhor tem mostrado isso, Senhor, nas nossas vidas, Pai. O Senhor é fiel e o teu amor é imutável pelas nossas vidas. Nós colocamos pelo grande amor que o Senhor tem por nós. E nós colocamos a vida do irmão Noel nas tuas mãos mais uma vez, clamando ao Senhor, que o Senhor venha ajudá-lo, Senhor, fortalecê-lo, Senhor, nesse momento que ele está vivendo de cirurgia, recuperação. Nós já te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo na vida do irmão Noel, e que o Senhor continue fazendo, restabelecendo a saúde dele, para a glória do teu nome. Que o Senhor venha, Senhor, fazendo cada dia mais, como a sua filha acabou de falar, que ele tem se recuperado muito bem. E nós cremos que o teu poder sobre a vida dele, e nós cremos, Senhor, que vamos vê-lo, Senhor, melhor ainda, Senhor, te servindo, Senhor, com saúde, com força, até que o Senhor venha buscar a tua igreja.
E nós te louvamos pela vida do irmão Noel, Sim. Pai, apesar de eu não conhecê-lo, mas eu te louvo, porque eu Aleluia. sei que é um irmão em Cristo e que te serve com o coração, Senhor, na tua obra. E nós te louvamos, Pai, dê sabedoria à Glória tua a Deus. família para continuar ajudando ele, Senhor, Sim. a Amém. se recuperar. E Amém. desde já nós te damos graças, Senhor, por Nós cada pessoa que concordamos. está presente hoje nessa reunião. Que o Senhor Obrigada, possa falar Senhor. conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Amém. louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Nós louvamos, Pai, continuamos como igreja do Senhor a clamar, ó Deus, pela tua boa mão operando em nós, por nós, em nome de Jesus. Nós Aleluia. apresentamos ainda diante de ti, Pai, a vida do pequeno Davi. Oh, Ele é um Deus. grande na tua presença, Oh, é amado. Deus. E nós clamamos, ó Deus, o tocar do Senhor Em nome de Jesus. todo o teu filho. Nós pedimos, ó Deus, de Jesus, pela cura de Davi, Pai. Ó Deus, ali onde ele está, Pai, sentindo tua boa mão, Em vida nome dele de sobre a sua Jesus. família. Em nome de Jesus, nós continuamos orando, Deus, pela nossa irmã Clícia, Jesus, apresentando a Sim, ti a Pai, sua sustenta vida. a tua amada. Tu és, ó Deus, o Fortalece refúgio, a a tua fortaleza filha. e a força de Oh, Clícia. Deus, Por em isso, nome ó de Deus, nós Jesus. colocamos ela diante do teu altar neste momento, ó Deus, Amém. clamando do Senhor um fortalecimento, ó Deus, extraordinário, ó Deus, da Em tua nome de parte, ó Deus, Jesus. sobre a vida dela, um Em renovar nome de de forças, de Jesus. ânimo, de alegria, de Em nome de esperança na tua Jesus. presença, em nome de Jesus. Em nome de A sua Jesus. vida é do Senhor Jesus, e nós clamamos e abençoamos em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Sim, nós concordamos, meu Deus, e queremos te apresentar cada uma das nossas irmãs, cada pastora, cada esposa de pastor, cada líder, ó Deus, que faz parte desse grupo, Senhor, Mães do Brasil, aquelas que já estão conosco, aquelas que ainda entrarão, ou que talvez não entrarão, mas que a bênção do Senhor seja sobre cada uma, sobre a vida pessoal, familiar, conjugal, sobre o casamento, Senhor, sobre as finanças, que a bênção do Senhor seja sobre o ministério, que venha sobre a vida de cada um renovar, que a tua palavra traz, como lemos nesta noite, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos diz para não temer diante dos desafios, e nós adoramos e louvamos o teu nome pelo que tu és. Tu és o Deus único e verdadeiro, entronizado, e nós te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos, ó Deus, pela tua bondade, teu amor, tua graça, te adoramos pelo que tu és, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que domina sobre tudo, sobre todos, tu és o Senhor das nações, tu és o Senhor dos céus e da terra, como diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, e nós te adoramos e nos rendemos diante do Senhor, diante da tua majestade, declarando que só o Senhor tem o poder e toda a autoridade sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que diz respeito a cada uma de nós, só o Senhor tem o poder e a autoridade para decretar, porque assim nós resistimos confiantes pelo poder do sangue de Jesus, confiantes pelo sacerdócio de Cristo Jesus, assim nós resistimos toda e qualquer tentativa das trevas contra as nossas vidas, contra qualquer uma de nós, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. E como filhas do Senhor, andando na tua presença, nós tomamos dessa autoridade para resistir o maligno com seus intentos contra os ministérios, famílias, contra a vida de cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridas? Deixa eu ver aqui. Amém. Mais ninguém querendo entrar. Onde estão essas meninas? Enfim.
Eu gostaria de abordar rapidamente, até a Fabrícia colocou no grupo agora há pouco, né, sobre esse assunto que foi o assunto da semana, dos últimos dias, sobre a manifestação do pastor René Edkivitz, a respeito da Bíblia, numa pregação dele. Quem viu, quem assistiu? Levanta a mão. Alguém viu? Viviane viu, Fabrícia naturalmente viu, que mandou... Eu não vi, eu vi comentários somente, e, tipo assim, e dentro desse vídeo, né, como ele está se explicando, aí que eu fui me interagir mais do assunto. Entendi. Eu também não vi ainda. Não viu, né? Mas estou participando de vários grupos que estão trazendo a questão e tudo. Né? Uhum. Mas eu não sei se a senhora teve oportunidade de ver o vídeo aí, pastora, que eu coloquei. Vi. Não deu tempo, né, de eu ver até o finalzinho, sim, mas vi ele abrindo o coração, que está muito ferido, muito triste, que foi muito bombardeado, né? Com palavras sim, mas ele dá explicações da forma como ele falou, ele se explica, se relata, entendeu? Sim, e eu acompanhei até assim, não deu para ver até o finalzinho, mas ele vai se explicando, cada fala dele. Só sim, que o vídeo, do jeito que foi publicado, no caso aí no Instagram dele, realmente dá abertura para... Sim. Como é que é, Fabrícia? Sim, é isso que eu estou falando, eu concordo com o que a senhora está falando, dá abertura para as pessoas pensarem em outras coisas. Sim, né? E ele está se explicando, e quanto mais ele se explica nesse vídeo que Fabrícia mandou, mais a coisa fica embolada, entende? Porque, assim, um homem, já li livro dele, não venho aqui nenhum julgamento pessoal, não tenho convivência com ele, não sou assim. Tem gente que é fã de carteirinha, né, dele. Eu já li um bom livro dele, que acho que eu nem tenho mais. Depois não li mais nada, e não tenho nenhuma autoridade para tecer nenhum comentário a respeito do pastor de René. Mas, pelo que eu vi no Instagram, ele deu abertura para uma série de comentários, ainda que não vi também, não sou de ficar acompanhando quem falou o que falou, não sei, mas eu imagino que realmente ele deve ter recebido palavras muito pesadas, muito duras, o que nada justifica. Eu acho que nada justifica se ele está errando, né? Porque, de algum modo, ele disse que a Bíblia precisa ser... ele não usou a palavra contextualizada, que uma coisa é a gente pegar a palavra e contextualizá-la em interpretação, que é chamada de hermenêutica, que considera o contexto histórico e traz essa aplicação, né, para o contexto atual. Isso é uma coisa. Então, vamos pensar assim. Por que eu me sinto na responsabilidade de tecer esse comentário aqui? Porque aqui é um grupo de líderes, né? E pessoas possivelmente vão perguntar, não sei. E como líderes, a gente precisa estar atento. E aí, até nesse vídeo que Fabrícia mandou, quando ele tenta explicar, aí ele faz lá a citação que a Igreja Batista de Águas Brancas, que acho que é onde ele é pastor, as irmãs não fazem uso de véu. No tempo de Paulo, as irmãs usavam véu. Ok. Ele faz a citação que eu considero algo relacionado a usos e costumes. Uhum. Não é? Então, usos e costumes variam de culturas para cultura, de época para época. Né? Usos e costumes. Mas a Bíblia, ela nos dá princípios. Anny, eu não vou tomar muito o seu tempo, eu só quero resumir isso aqui, porque fique tranquila. Né, faz parte. Tem outro cachorrinho latindo aí, o microfone aberto. É o meu. É o seu. Perdão. Então, veja só, queridas. Aquilo que diz respeito a usos e costumes vai variar, sim.
Mas a Bíblia, ela trabalha com princípios. A palavra de Deus, ela é fundamentada em princípios, em valores espirituais, em princípios espirituais. Então, falar que alguns poucos versículos, que é o que ele cita lá no vídeo que trouxe toda essa polêmica, que alguns 3 ou 4 versículos que falam, né? E ele estava fazendo uma abordagem quanto à homossexualidade. Então, ele está dizendo que nós estamos empurrando ou jogando, não sei agora o verbo exato que ele usou ali, muitos homossexuais para o inferno. E eu até entendo quando coloca isso, que possivelmente sei lá, por crítica, por rejeição. Uma coisa é a gente acolher o ser humano, entender as lutas do ser humano, entender as dores do ser humano, e outra coisa é compactuar com as escolhas erradas do ser humano. Isso precisa ficar bem claro. Só que na colocação que ele faz, dá a entender, em algum momento, que ele diz que a Bíblia precisa ser revista ou reescrita. Ele diz que a Bíblia não é suficiente. É um termo que ele usa. A Bíblia não é suficiente. E nesse vídeo que a Fabrícia mandou, ele está explicando, dizendo que ele não disse nada contra a inerrância da Bíblia, mas assim, quanto mais ele explica, assim, no meu entender, mais ele se enrolou. Então, qual que é a nossa postura diante disso? E tão interessante que o dia que eu vi esse vídeo, essas coisas me entristecem. A gente que tem uma visão de reino, né? A gente que, assim, que tem esse sonho do reino de Deus se espalhando mesmo sobre a face da terra, e vendo vidas sendo salvas, e vendo lideranças, né, numa paixão pela palavra, isso traz tristeza. Eu estava assim, fiquei realmente muito triste com isso. E à noite, no meu momento da noite, né, de oração, eu fui para a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E lá Paulo é claro em orientar Timóteo a não se envolver em discussões, né? Discussões que não levam a nada, trazendo aqui dentro da nossa linguagem atual. Não se envolve em discussões que não levam a nada. Então, hoje, com as redes sociais, as discussões acontecem, os ânimos ficam, né, exaltados, quem defende isso, quem defende aquilo. A gente precisa defender a verdade, que é a palavra de Deus, e, sobretudo, essa verdade para nós aqui e para aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, sobre quem nós temos responsabilidades. Mas eu não tenho que entrar numa briga, numa discussão com uma pessoa que tem uma mentalidade ultra formada, que no caso é ele, o pastor René, né, o pastor Ed René, que tem uma mentalidade ultra formada, que, assim, um teólogo respeitado, mas que tem gerado até mesmo da grande liderança do Brasil uma dose de aborrecimento, desconforto por uma série de declarações, e dentre elas desse último vídeo, quando ele diz, de algum modo, que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia é isso, né? Enfim, a Bíblia não é uma verdade assim como nós entendemos. Ele diz que não podemos ler o texto literal. Até quando eu aqui lendo o texto de Isaías, eu disse eu não sou teóloga. Por quê? Porque eu tomo um texto da palavra, eu entendo o contexto no qual ele foi escrito, eu entendo o que o Senhor está dizendo, mas eu entendo que é a palavra de Deus e que me dá, quando eu leio para a minha vida, que essa palavra pode se tornar ali uma palavra revelada, uma palavra rema, que Deus pode usar aquilo. Faltou um texto aqui para eu explicar o que eu falo muito para o Senhor. Senhor, tem um precedente. Então, se Deus falou isso aqui, através de Isaías para o povo dele, eu tenho esse precedente. Então, o que eu faço? Eu tomo essa palavra para mim e digo, Senhor, o Senhor falou aqui para o teu povo, eu sou tua filha, sou parte do teu povo, remida por Cristo Jesus. Então, essa palavra é para mim também. Entende? Não é que a gente ignora o contexto, não é que a gente ignora a história, mas, sobretudo, a gente toma a palavra com a verdade da palavra, que é o próprio Jesus, porque ele era o verbo que estava com Deus e se fez carne,
e a gente busca viver de acordo com essa palavra, e quem assim escolhe, vive experiências extraordinárias por meio da palavra. Então, qual que é a nossa postura como liderança nesta hora? Se alguém vier colocar, questionar, a gente saber o que dizer, né? E não entrar em discussão. Foi tão interessante quando eu fui levada, e não fui ler 2 Timóteo assim, aí eu vou ler para... Não, assim, eu fui inclinada para a carta de Paulo a Timóteo, na leitura da noite, naquele dia, e ali o Senhor falou profundamente no meu coração, me lembrando do que eu tinha sentido durante aquele dia, com a minha tristeza diante da situação. Então, queridas, que Deus nos guarde, que o Senhor nos ajude. São tempos desafiadores, são tempos de muitas discussões, e nós precisamos, mais do que nunca, conhecer a palavra do Senhor e buscar. Ó, Fernanda está entrando aí. Cadê Fernanda, meu Deus? Não admiti, acho que ela saiu de novo. Mais do que nunca, nós precisamos buscar de Deus o dom do discernimento. Como líderes, Fernanda, como líderes, nós devemos buscar e orar pedindo. A Bíblia não fala que nós devemos orar buscando os melhores dons, não é isso que a Bíblia diz, né? Ei, Fernanda! Que bom que você chegou! Então, queridas... Desculpa o atraso, viu? Eu estava numa ligação. Desculpa o atraso. Isso mesmo. Eu estava numa ligação. Ai, desculpa. Preciosa, Fernanda. Eu disse, Fernanda vai chegar aí, ó, correndo. Uma ligação com a minha ex-nora. Eita! E ela chorava copiosamente, e meu marido chorando. Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu entrar aqui no assunto. Senhor te dê graça, Fernanda. Em nome de Jesus, querida. Então, amados, eu queria fazer essa consideração, porque é um assunto que está aí no nosso meio, né? E eu estava dizendo, foi algo assim, que o Senhor me inclinou para ler a carta de Paulo, a 2ª carta a Timóteo. Então, olha, que Deus abençoe, que guarde a vida do pastor Renê. Ele é um formador de opinião, um homem que arrasta muita gente com ele. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós como igreja no Brasil. E isso não dá abertura para nenhum adjetivo, para nenhum ódio, nenhum sentimento assim, porque não sei, né? Não é isso que Jesus faria. Amém, queridas? Ok? Anne, estamos desejosas de ouvir o que Deus tem para nós através da sua vida, querida. Amém, amém. Fernanda, ao final eu deixo a par do que estávamos falando. Eu também fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu nessa situação, né? Porque é o reino dividido, né? Sim. E nós não precisamos disso, nós precisamos do reino em unidade, né? É verdade. Então, eu vou orar para a gente começar a palavra aqui que eu preparei, que o Senhor preparou para vocês. Confesso que é a primeira vez que eu falo assim para uma liderança forte. eu sempre falo mais para as minhas ovelhas ali, né? E então é uma honra poder trazer essa palavra do Senhor para vocês. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Toda graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos junta, Senhor, de uma maneira tão tremenda, Senhor. Somos mulheres do Brasil inteiro, somos mulheres, uma de cada cantinho, Senhor, e o Senhor nos reuniu aqui essa noite. Sim, meu Deus. Teu Espírito se derrame sobre nós, Pai, para que a gente possa ter entendimento daquilo que a Tua palavra, Senhor, tem para as nossas vidas, para que a gente entenda os princípios, como a pastora falou. Nós precisamos, Pai, estabelecer os princípios nas nossas vidas, nas nossas igrejas, Pai, para que o Teu reino avance, Senhor, e que Teu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Anne, fica em paz aqui, todas são ovelhas também.
Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anne, eu sou aqui de Curitiba, a capital mais fria do Brasil, mas eu tenho o coração bem quente porque eu tenho Espírito Santo. E eu congrego na Igreja Batista do Bom Retiro com o pastor Oswaldo Lobo. Ele é um pastor que trabalha muito na área de libertação e eu acompanho ele já tem mais ou menos uns 12 anos nessa área. E no decorrer dessa caminhada eu me formei em psicologia, então eu trabalhava com o pastor Lobo no Instituto Êxodos, que é o instituto que ele trabalha com a libertação. Eu fui fazer psicologia e hoje a gente está congregando nessa igreja onde ele está à frente, né? E nessa igreja eu sou a ministra de intercessão da IBBR, que a gente chama, né? Igreja Batista do Bom Retiro, a gente chama IBBR, né? E o que eu tenho visto muito nesses anos de caminhada, né, quando a gente é psicóloga, quando a gente é intercessora, quando a gente trabalha nessa área de libertação, a gente está muito próximo do pecado das pessoas, né? A gente vivencia muito a dor dessas consequências, a gente vivencia muito, né, a pessoa vivendo com aquele pecado, né? E não deve ser diferente de vocês que são líderes, mulheres de pastores, porque vocês têm seus gabinetes, os seus atendimentos, né? E é muito, para mim, Anne, né? No começo eu falava para Deus, né? Senhor, é muito sofrido acompanhar essas pessoas, né? É muito doloroso, e cada vez Deus me falava assim, mas é essa dor que eu quero que você sinta para que você possa interceder por eles, para que você possa trabalhar com eles, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Ao ter essas ovelhas junto de nós, né? São pessoas que são sedentas, né? As pessoas vêm para nós porque elas estão sedentas pela libertação. Elas estão sedentas para terem uma vida um pouco mais suave, um pouco mais tranquila. E muitas vezes elas vêm tão sedentas por isso que elas esquecem que quem faz isso é Jesus. Então eu já tive várias experiências assim da pessoa ser liberta, né? E em determinado momento ela olhar para o pastor e dizer assim, nossa, pastor, muito obrigada pelo que você fez na minha vida, né? E o pastor sempre falava assim, põe a mão na minha cabeça, para que eu não escute essas palavras, para que eu saiba sempre que não sou eu, que é Jesus que está fazendo isso. Nesse ponto, o pastor Oswaldo, ele é de uma humildade, assim, gente, que é algo que nós precisamos aprender, a humildade dele. Eu sempre falo para ele que eu preciso aprender a ser humilde como ele, porque ele tem realmente essa coisa de Jesus mesmo, da humildade que ele tem. E nessa caminhada com ele, né, eu também aprendi muito essa questão da intercessão, de orar pelas pessoas, né, de como orar por elas, né, esse discernimento, pedir o discernimento para o Senhor, né, até quando eu conheci a pastora Yara, ela foi num retiro que ela foi ministrar lá na nossa igreja para o Ministério de Mulheres, né, e a gente fazia aquelas bolinhas de oração, né, pastora? Que a gente colocava ela no meio, 5 mulheres em volta dela, a gente fazia uma bolinha e a gente orava sobre ela, né, para que o Espírito Santo a usasse, né? E isso é uma prática que a gente ainda tem, né? Tremendo da bolinha. Isso, Anne. Porque é muito gostoso, assim. Sim. Né? E é muito gostoso, a gente sabe a diferença que faz, né? Sim. Quando a gente sabe que o Espírito Santo está no comando, mas que a gente tem guerreiros ao redor da gente intercedendo. Sim. E orando pela gente, né? Isso faz uma diferença enorme, tanto no processo psicológico, né? Quanto no processo de
intercessão pelas pessoas, no processo de libertação. E o que eu tenho visto muito no consultório, gente, e muito dentro da igreja? Eu vejo as pessoas sedentas, sim, elas querem mudar de vida, né? Mas elas ainda não compreenderam um princípio básico, que é deixar o pecado, né? Muita gente não sabe nem por que está pecando. E aí eu pergunto assim, né? Para vocês terem noção, há 2 semanas atrás, eu dei alta para uma moça que é da igreja, né? Porque ela não estava nem um pingo envolvida com a terapia, né? Não estava nem um pingo envolvida com o processo dela e tudo. E aí o pastor estava acompanhando ela em paralelo, né? E eu falei para o pastor, pastor, a gente precisa de alguma revelação sobre essa moça, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo no processo dela, mas tem algum pecado muito grande, né? No final das contas, gente, é muito triste falar isso para vocês, mas essa menina também estava indo no candomblé. Então, assim, o que eu tenho notado as pessoas estão totalmente sem temor. Totalmente sem temor. E por causa dessa falta de temor, como é que o princípio vai ser estabelecido? Né? Não tem, aonde não existe temor, né? Não tem a sabedoria. Né? O temor do Senhor, Provérbios 1 lá, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que nós mulheres, como mães, né, que nós somos, estamos nos chamando aqui, né, como mães do Brasil, né, o que nós mulheres precisamos fazer? A gente precisa, sim, começar a ensinar as nossas lideradas a reconhecerem seus pecados, a reconhecerem os seus erros, a reconhecerem, né, que muitas vezes a nossa exortação, ninguém está dizendo para ela, a gente não está exortando elas porque elas são ruins, porque elas são feias, né? Lembra que a minha mãe, quando ia me dar bronca, porque eu tinha feito alguma coisa errada quando eu era pequena, ela falava assim, sua feia, não pode fazer assim, né? E eu cresci e, olha, o Senhor ainda trabalha muito isso no meu coração, porque várias vezes quando eu faço alguma coisa errada, eu falo, mas você é feia mesmo, né? Então, você fica com uma dificuldade com a sua imagem, né? Então, a gente precisa ensinar as nossas lideradas, né, que nós andamos juntas para quê? Para podermos exortar umas às outras. Eu prefiro muito mais que a pastora Yara venha e me exorte, né, do que o mundo me exorte. Eu prefiro muito mais que o meu pastor venha e diga assim, olha, Anne, isso aqui não está legal na tua vida, do que o mundo venha e me mostre as coisas erradas que eu estou fazendo. Então, a gente precisa começar a voltar um pouquinho com essa prática da exortação, né? Por quê? Porque as pessoas estão sem temor. As pessoas, elas vão de domingo a domingo na igreja, e aí, quando você vai para o gabinete, você vê o quê, gente? Você vê pecado atrás de pecado. Você vê adultério, você vê feitiçaria, né? Você vê ira, desavenças, ciúmes, né? E aí as pessoas não entendem por que o Espírito Santo não atua nelas, né? Não cabe o pecado da carne junto com o fruto do Espírito, né? E então a gente precisa voltar a isso. E aí eu queria falar para vocês, né, a necessidade da restauração do altar, né? A começar por nós. Restaurar o nosso altar de adoração, restaurar o nosso coração. E o Senhor me levou a ler Reis e ler Gálatas. E eu falei, nossa Deus, o Senhor está me dando um trabalho difícil, né? Costurar
Novo Testamento, Velho Testamento, mas eu falei, eu vou pela graça. Não sou teóloga, como diz a pastora, eu vou pela graça, né? É isso mesmo, então, eu queria que a gente lê... vou pela graça, né? É isso mesmo. Então, eu peguei lá o 1 Reis 18, né? Aonde, a partir do verso 18, aonde tem aquele contexto de Acabe, Jezabel, aonde estava aquela confusão, aonde Jezabel tinha mandado matar os profetas de Baal, aonde Obadias tinha escondido 100, né? E aí, de repente, Obadias vai e se encontra com Elias, e Elias falou assim, eu quero ver Acabe. Aí, mas como que você vai ver Acabe? Acabe queria te matar. Ele falou, eu quero ver Acabe. E aí, né, quando Acabe viu Elias, ele disse, começa lá no versículo 17, então, é você o perturbador de Israel? Aí Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. E se a gente for ver hoje, né, dentro da igreja tem uma mistureira de coisa, né, a gente vê pastores evangélicos fazendo umas coisas assim que você fala, misericórdia, Senhor, né? Por quê, gente? Porque fica misturando, né, a obra de Deus com Balaíns mesmo, né? É muito claro aqui, né? Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. O governo de Acabe sobre Israel foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa horrível, né? Ele realmente, assim, levou o povo a pecar. E aí eu falo da nossa responsabilidade, porque nós somos líderes, né? E a gente precisa estar muito firme no nosso coração com Deus, para que as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas intenções não levem aqueles pequeninos a pecar. A gente não pode ser, como diz a palavra, pedra de tropeço, né? Então, é uma pena, né, tudo isso que está acontecendo, que a pastora trouxe, né? Mas, por mais intelectualizado que se seja, por mais que se saiba, às vezes a revelação não é para aquele momento e a gente tem que ter sabedoria para ficar em silêncio, né? E saber por quê? Porque senão a gente vai levar os outros a pecar. E aí, os nossos liderados vendo a gente, né? Ela faz, eu posso fazer. Né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para que a gente realmente seja um altar de adoração para o Senhor, para que as pessoas possam serem ministradas através disso e aí estarem aos pés de Jesus. Por que eu estou falando isso, né, gente? Porque daí quando você continua lendo o texto, lá em Elias, lá em 18, 20, 19. Agora ordeno que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, e aí, olha que importante essa fala de Elias, né? Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se é Baal, sigam-no. Gente, quando a gente faz esse tipo de confronto em gabinete, é muito difícil a pessoa compreender, né, que ela está em pecado e que ela não está seguindo o Senhor, que é Deus. E aí começam, né,
feridinhas, as tristezas, ela não me ajudou, ela não isso, ela não aquilo. Mas eu tenho deixado muito claro, eu falo assim, olha, eu não posso te ajudar enquanto você não quiser abandonar esse pecado. Esse pecado não é meu, os meus pecados eu tenho que pedir perdão. Eu posso interceder para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso até confessar os teus pecados por você. Mas quem tem que se convencer de deixar esse pecado é você. Né? Então, às vezes, a pessoa vai lá, a gente trabalha, a gente ora, ela é liberta. Quando dá 2 meses, ela volta para o pecado. E aí ela fala, o que está acontecendo comigo? É retaliação, é isso, é aquilo. O pastor Lobo sempre fala para a gente o seguinte, não temam interceder, não temam entrar em batalha espiritual se vocês não estiverem em pecado. Porque se você está sofrendo retaliação, se você tem brecha, você tem pecado. Brecha é pecado. Então, se cubra, se revista, tire o pecado da tua vida. Anne, mas eu não sou perfeita. Não, nem eu. Mas em Cristo, quando eu peço perdão daquilo que eu estou errada, eu sou igual a Ele. Porque Ele está em mim. E aí eu posso sim batalhar, interceder, porque ele vai à minha frente. Né? Então, isso é algo que ficou falando muito no meu coração. Né? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Se é Baal, siga-nos. A pessoa tem essa opção. Agora, ela não tem a opção de ficar dentro da igreja, fazendo fofoca, dando trabalho, né? E fazendo confusão. Por isso que a gente precisa ter muito discernimento, para que a gente possa chamar essa pessoa de lado e dizer assim, ó, vem cá, minha irmã, vem cá, meu irmão. Né? Agora nós vamos quebrar isso agora, porque chega dessa confusão aí. E a gente precisa ter essa autoridade. A gente precisa ser igual Elias nesse ponto. Né? Por quê? Porque se a gente faz isso, né, aí ele conversa lá, né, pede para... Conversa com o pessoal lá do outro lado, né, com os profetas de Baal, e fala assim, então agora nós vamos fazer aqui, ver quem que é Deus. Se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Então vamos fazer aqui o negócio do fogo, vamos restaurar, você corta aí o teu carneiro e pede para vir fogo, e eu vou pedir o meu e vamos ver qual Deus que vai responder. Né? E aí ele ainda é interessante porque chega um momento ali que ele até, na palavra diz assim, que ele até dá uma zombada, né? Que ele fala assim, e eles em altas vozes se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, né? Ali, no 27, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, tipo assim, gente, vocês não estão percebendo? Olha tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão se cortando, vocês estão se matando, vocês estão gritando, vocês estão se batendo. E esse Deus aí que vocês estão adorando não responde vocês. Né? Então, Deus aqui mostra que Deus, ele não demora tanto para responder assim. Né? Ele está escutando, quando ele escuta o clamor e ele precisa agir, ele vai agir, porque daí o que ele faz assim? Ó, no 30 ele fala assim, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Olha que interessante, ele faz isso pedindo o quê? Que o povo se aproxime, para que eles vejam. Então, a gente que é líder, a gente precisa pedir para o povo se aproximar. Gente, se aproximem de nós, venham aqui. Né? Porque agora a gente vai ver o milagre de Deus. Que agora a gente vai ver o que Deus vai fazer. Né? E aí ele fala, e todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Então, a primeira coisa que ele faz, antes de qualquer milagre acontecer, antes do fogo cair, ele
restaura o altar, né? E olha só, que estava em ruínas. Então, muitas vezes o meu altar já está restaurado, não está em ruínas, mas às vezes da minha irmã que está ao meu lado está em ruínas. Então eu vou ter que ir lá muitas vezes, a partir do momento que ela quis, né? Ela assim, Anne, eu quero que você me ajude, eu quero que você caminhe comigo, eu quero a tua ajuda. Então tá bom, então vamos restaurar o teu altar, né? E aí eu posso caminhar ela. E aí ele fala assim, ó, pegou 12 pedras, né? O que essas 12 pedras representam? Aí isso eu peguei a ajuda dos universitários teólogos, tá, pastora? Né? O que as 12 pedras representam? As 12 pedras representam a igreja, né? Um altar não é restaurado fora da igreja. A pessoa tem que estar em comunhão conosco. Ela tem que estar em comunhão da igreja, né? Segundo o número das tribos da filha de Jacó, a quem tinha havido a palavra do Senhor dizendo, o seu nome será Israel. Né? Então, a gente só é Israel, a gente só é igreja quando a gente está congregando. O nosso altar, então, está restaurado quando está congregando. Né? Por isso que Jesus fala, né, que 91 se perdeu, 99 ficaram, ele vai pegar aquela uma lá longe. Por quê? Porque ela tem que estar na Cristo, ela tem que estar no meio do povo. Né? Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. O que essa vala representa? Representa a separação nossa do mundo. Nós estamos separados do mundo. Né? A gente está ali, mas a gente está separado do mundo. Né? E então armou lenha. O que a lenha representa? A lenha representa a nossa natureza humana, que ela queima e se desfaz. Queima para se desfazer, para se tornar cinza, para que o fogo do Espírito possa atuar em nós. Né? Então armou a lenha, cortou o novilho. O novilho é Jesus, que fica sobre o quê, gente? Sobre a lenha. Então, a natureza de Jesus, que é perfeita, fica sobre nós, que somos uma lenha pecaminosa. Em pedaços e pôs sobre a lenha. Então diz, encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto, né? O que é essa água, né, que é derramada? A água que é derramada, deixa eu pegar aqui a cola, a água, né, que é derramada é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que jorra, né? Que jorra do trono para nós. E derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse isso ainda, façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela 3ª vez. Né? Então, ele derramou a palavra 3 vezes. Essas 3 vezes representam o quê? A Trindade, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Né? E eles o fizeram pela 3ª vez, e a água escorreu do altar e enchia também a vala aberta. E aí eu quero que vocês notem, né? Era tempo de seca. Eles derramaram água 3 vezes. Água era o bem mais precioso naquele momento. Então, gente, a palavra de Deus é o bem mais precioso. Ela pode ser contextualizada? Pode, mas os princípios que estão aqui são eternos. E eles jamais vão mudar. Né? Eu vou morrer, mas os meus netos, os meus bisnetos vão ter a palavra de Deus. Então, a palavra é algo eterno. Era algo ali naquela época que, vocês imaginem dispensar 3 jarros, que naquela época eram aqueles jarros de quase 100 litros de água, né? Ali. Dava para dar água para todo mundo que estava ali. E foi dispensado ali, né?
Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração de... Olha só, e que fizeste o coração deles. De quem que ele está falando? Do povo. Que fizeste o coração deles voltar-te para ti. Então, vocês percebem como é importante a nossa posição em Cristo? Como nós precisamos estar realmente muito no óleo, na unção. Por quê, gente? Porque, sim, os nossos feitos, as nossas atitudes, a nossa mão sobre a vida do outro vai fazer o coração dele se voltar para Deus. E às vezes a gente faz isso tão automático, tão... A gente faz automático. Vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Nessa pandemia que teve, eu tinha uma pessoa que fazia um trabalho para mim antes da pandemia, né? E eu tive que dispensar ela durante a pandemia, só que eu continuei depositando um valor simbólico para ela durante esse tempo todo, né? E essa semana eu tive a oportunidade de encontrar com ela. Ela chorava e dizia assim: você não sabe que aquilo que você colocou, ela também é crente, né? Aquilo que você colocou na minha vida superabundou que nem o azeite da viúva. Né? Então, assim, Deus me mandou fazer aquilo, pode até ter sido, mas naquele momento eu não ouvi o Senhor ter falado. E eu fiz por quê? Porque eu amo ela, porque eu queria que ela continuasse se dando bem, queria que ela continuasse avançando, né? E é lógico que o Senhor usou essa minha atitude para que o coração dela se voltasse mais ainda ao Senhor. É uma pessoa que vive num contexto de uma família espírita, né? Só ela é a crente da casa, né? Aquilo que eu depositei para ela, ela conseguiu alimentar a família durante 6 meses. Né? Quer dizer, então era Deus alimentando aquelas pessoas que não serviam a ele, e agora a sogra dela, que mora com ela, começou a pedir para ela ler a Bíblia. Então, assim, a gente não tem noção do tamanho, do alcance das coisas que a gente faz. Por quê? Porque é Deus que está... É a flecha, sabe? Quando Deus lança a flecha, é a flecha de Deus. Então, a gente precisa começar a perceber isso, né? E aí, quando ele fala assim, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu tudo, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo é o Espírito Santo, né? E aí, gente, é essa resposta de batismo do Espírito Santo, é essa resposta de que nós vamos avançar, é essa resposta que as nossas atitudes, que santificadas diante do Senhor, o Espírito Santo vai vir com o batismo dele e vai fazer sinais, maravilhas, né? A gente foi chamado para fazer sinais maiores do que Jesus. Está escrito, Jesus falou que nós faríamos sinais maiores do que ele, né? E às vezes a gente está tímido, né? E aí, gente, eu quero fazer um pouquinho esse contraponto, né, do pecado e do fogo do Espírito, né? E aí eu quero ir lá para Gálatas, né? Para Gálatas, cadê? Gálatas 5. Para não errar. Que ele começa lá dizendo, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente muitas vezes não está vivendo essa liberdade, e os nossos liderados não estão vivendo essa liberdade, porque eles não estão
reconhecendo o pecado. Essa carta de Gálatas é bem isso, né? É a primeira geração de cristãos que está nascendo aqui e que eles ainda estavam muito confusos. Circuncida, não circuncida, né? Acende a vela ou lava a mão, né? Eles estavam ali ainda muito indecisos e Paulo está dizendo assim, gente, isso tudo passou. Isso tudo passou, mas para isso a nossa natureza precisa queimar como lenha. A nossa natureza precisa acabar, porque senão a gente não vai viver a liberdade. E aí, quando ele vai falando da liberdade, ele fala do amor, né? Que a liberdade, ela vem, né? Quando se cumpre a lei, e que quando se cumpre a lei, se cumpre pelo ame ao próximo como a você mesmo. E aí ele vai falar das obras da carne, né? E aí é isso que eu tenho visto hoje, né? Tenho visto hoje muito, 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 assim, muito de perto, né? Que, sim, o inimigo age, mas, gente, antes do inimigo agir, muita obra da carne está acontecendo. E aí nós precisamos estar muito atentas por isso, né? Porque ele fala assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, eu estava conversando com o meu time de intercessão e eu li esse texto com eles, porque eu estava preparando para vocês aqui, eu li esse texto com eles, e o Senhor fez com que eu, junto com eles, pegasse cada uma dessas obras da carne e procurasse no dicionário. Né? Porque, não, eu não tenho pecado, né? A gente peca no varejo, mas pede perdão no atacado, né? Isso que fala. Gente, foi incrível o quebrantamento que houve. Por quê? Né? Porque, assim, coisas que a gente, às vezes, não imagina que a gente está pecando contra nós, contra Deus e contra o irmão, né? Quando a gente chegou na questão de divisões, né? É o que a gente falou lá no começo, a gente não divide reino, a gente une. E a gente é instrumento para isso. Quando falou em ciúmes, quando falou em inveja, gente, essas redes sociais hoje, o que fazem as pessoas terem inveja umas das outras. O que aguça isso, né? A cobiça dos olhos. Né? Então, e foi muito legal, porque o que acontece, né? Aí uma pessoa falou assim para mim, lá no nosso grupo, né? Falou assim, eu preciso... Daí eu falei, vocês precisam pedir perdão por quê, né? Aí começamos, por inveja, por ciúme, por isso. Depois a gente ter procurado tudo, né? Aí uma pessoa falou assim, eu tenho que pedir perdão porque eu não tenho domínio próprio. Aí eu peguei o texto e falei assim, domínio próprio está nas obras da carne ou no fruto do Espírito? Está no fruto do Espírito. Então você pede perdão porque você não tem o fruto do Espírito. Ok? E por que o fruto do Espírito não está lá? Porque tem obras da carne ocupando. Então, queridas, eu convido vocês a fazerem esse exercício. Né? Porque aí o que a gente acabou fazendo, né?
a gente acabou pegando muitas questões assim, né? Por exemplo, ciúmes. Ciúmes é o quê? Né? É falta de amor. Né? O que é divisão? Né? Divisão muitas vezes pode ser falta de fidelidade, porque você não é fiel com alguém e aquilo acaba provocando uma divisão. Então a gente precisa estar muito atenta às nossas obras da carne e ensinar os nossos liderados a pedir perdão pelas obras da carne, né? E eu quero ler para vocês aqui, perfeito. Uma pessoa do nosso grupo, né? Ele colocou assim, né? O perfeccionismo, porque daí ele ficou muito tocado com a questão do perfeccionismo e ele falou, mas o perfeccionismo não é obra da carne, então o que tá? E aí eu falei, gente, vamos orar, porque o Senhor vai nos revelar, né? Aonde estão as nossas obras da carne? Daí ele colocou assim, o perfeccionismo é quase, entre aspas, uma consequência da falta de acordo. Muitos de nós temos essa obra da carne, e a falta de acordo, que é divisões e facções, né? Muitos de nós temos essa obra da carne, porque quando não entramos em acordo, fazemos a coisa do nosso jeito. E quando a gente faz a coisa do nosso jeito, a gente não pode errar. E aí, esse menino começou, né? Eu liguei para ele e falei assim, que lindo isso que você escreveu. Que você viu que revelação que você teve de Deus, né? E aí ele falou assim, Anny, eu vou escrever mais uma coisa lá, ó. Quando se deixa a discórdia, o perfeccionismo é arrancado, e o fruto do Espírito que nasce é o amor, que faz com que fazemos tudo com excelência e paz. Então, nós mulheres que muitas vezes buscamos esse perfeccionismo aí, né? Não pode estar perfeito, não pode estar errado, né? É muito importante a gente começar a perceber. E desde então, gente, eu tenho feito esse exercício, né? De olhar as minhas obras da carne, de para quê? Por que eu quero olhar as minhas obras da carne? Para que eu possa queimar como lenha, para que Jesus possa operar e que o Espírito Santo venha com fogo e poder sobre mim, sobre a minha igreja, sobre os meus liderados, porque eu quero ver sinais e maravilhas. Eu quero ver, gente, um reino unido. Isso aqui que nós estamos fazendo é unidade. Nós nem nos conhecemos, mas o Senhor nos chamou para sermos uma. E nós estamos respondendo. Né? Algumas no meio desse caminho vão ficar. Sim. Vão ficar. Né? Mas nós vamos lutar para continuar sendo uma. Sem dissensões, sem facções, sem invejas. Para quê, gente? Para que a gente possa se fortalecer e cada vez mais o fruto do Espírito cair sobre nós com fogo e poder. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridas, uma palavra para que possamos olhar para dentro de nós. É uma palavra que nos leva a não olhar o que a outra ou que o outro, né, está fazendo nesse primeiro momento, mas olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo e, sobretudo, como eu estou, para que possamos ajudar o outro. Aí nós vamos olhar para o outro. Né, Ana? Amém, é isso aí. Aí nós vamos olhar para o outro, trazendo essa consciência. A Anne toca numa questão muito séria, queridas, que no contexto de igreja atual ficou fora de moda, que é essa consciência de pecado. Uhum. Tudo tornou-se relativo, né? De algum modo, até isso que o Ed René falou na mensagem dele.
Tudo é relativo hoje. Então, eu pego a Bíblia e faço com que a Bíblia se aplique ao meu modo de ser. A Anne falou um negócio aqui fantástico. Quando ela disse que o irmão lá teve na reflexão dele que o perfeccionismo é fruto de algum modo, de não depender de Deus. De desacordo com a vontade de Deus, talvez, seja isso, né? Então, se eu faço ao meu modo, eu não posso errar, porque a minha reputação está ali. Então, perfeccionismo, né? Mas quando entendemos que é Deus quem está fazendo e conduzindo, é outra história. É outra história, né? Exatamente. Que é o que Elias fez aqui, né, Anne? Elias sabia que Deus é Deus, é o que Elias fez. Exatamente. Eu sabia que Deus é Deus, né? E muito interessante as aplicações a respeito da lenha, que somos nós, que precisamos estar... Que o Espírito do Senhor queime tudo aquilo que em mim não está de acordo com a vontade dele. Amém. Essa é a nossa oração agora. Você pode orar aí? No seu momento aí, com o microfone fechado, à vontade... Coloque-se diante do Senhor. Como líderes, nós temos essa grande responsabilidade. E outra coisa muito importante que a Anne falou, nós não podemos, que o pastor Oswaldo Lobo, e até aconselho a que leiam os livros dele, a propósito, eu tenho que buscar os meus que eu emprestei. Emprestei e eu tenho que buscar de volta. Ele disse, não tenham medo de interceder. Né, quando a sua vida está ok diante de Deus. Está ok, é o Senhor que vai à sua frente. E isso é muito importante para nós como líderes. Se a nossa vida está ok diante do Senhor, nós podemos avançar, nós podemos ajudar outros. Mas se nós mesmas estivermos perdidas no meio aqui dessas obras da carne, vai ficar complicado. Então, que o Espírito do Senhor venha sobre nós agora, de um modo tão gracioso, de um modo tão extraordinário, fazendo com que olhemos para dentro de nós, como líderes, como mulheres que influenciam. Oh, Senhor. Oh, recalabachouri, antalabás. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque só o teu Espírito pode nos sondar, nos conhecer. E nos livrar de nós mesmas, Senhor. Às vezes oramos tanto, pedindo para que o Senhor nos livre de Satanás. Quando nós precisamos orar para que o Senhor nos livre de nós mesmas. Nos livre da nossa carne. Nos livre, Senhor, da nossa história de vida que gerou o fruto, a manifestação da carne, não o fruto do Espírito. Nos livre de nós mesmos, da condição de vítima, sou assim porque fizeram assim comigo. Senhor, na cruz Jesus já levou todas as coisas. Na cruz o Senhor já levou a nossa natureza humana, nosso pecado, as nossas iniquidades. Ajuda-nos a nos apropriarmos desta verdade dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diante de Ti, deixando que o Teu Espírito nos sonde. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmas. Livra-nos, Senhor, da autocomiseração, Senhor. Livra-nos. Livra-nos do espírito de julgamento, de críticas. Livra-nos, Senhor. Pela Tua misericórdia, como lideranças, meu Deus. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, discernimento e, sobretudo, aqui o fruto do Espírito, que é amor,
que é alegria, que é paz, nos ajuda, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, nós precisamos influenciar pessoas a partir do teu Espírito em nós, agindo em nós, operando em nós, fluindo em nós, vivendo em nós, transbordando, Senhor, em nós e através de nós. Mas nós te suplicamos, queima mesmo, Senhor. É uma oração dura. É dura, Senhor, mas ela é necessária. Queima mesmo, queima, Senhor, queima. Queima tudo que não procede do Senhor na vida de cada uma de nós como líder. Queima na minha vida, Senhor, tudo que não é teu, tudo que não procede de ti. Queima, Senhor, na vida da liderança da tua igreja, nesta nação, Senhor. Nós suplicamos, nós clamamos, nós intercedemos por todos aqueles que estão investidos de autoridade, Senhor. Exercendo ou não adequadamente essa autoridade, mas foram investidos de autoridade. Alguém liberou sobre essas pessoas, líderes, pastores, sobre pastoras, sobre todos que estão na posição de liderança, alguém liberou, essa autoridade foi dada. Mas livra-nos, Senhor, como povo, como liderança do Senhor no Brasil. Livra-nos de viver pacificamente com o pecado. Livra-nos, Senhor, de tentar ajustar a Tua palavra segundo os nossos interesses. Livra-nos por misericórdia, pela Tua riqueza de misericórdia. Livra-nos do conformismo, Senhor. Livra-nos da confusão desse tempo. Livra-nos, Senhor, da confusão desse tempo, da confusão doutrinária, porque a doutrina é única, é a doutrina da Tua palavra, é a vivência na Tua presença, é o poder de Jesus Cristo, poder redentor, salvador, justificador do sacrifício de Jesus. A doutrina é única, é o poder do Espírito na nossa vida, a doutrina é única, é o poder da Tua palavra como verdade absoluta, a Tua palavra que gera mudança, que gera transformação, Senhor. Nós suplicamos misericórdia, estamos aqui num grupo pequeno, muito pequeno nesta noite, mas a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se fizerem presentes, o Senhor ali estará também. E nós estamos aqui nesse grupo como lideranças, clamando pela intervenção do Senhor na Tua igreja, na liderança da Tua igreja no Brasil, clamando pela intervenção do Senhor nas famílias, quando há uma desconstrução, até mesmo no nosso meio, da estrutura familiar que o Senhor assim definiu na Tua palavra. Nós suplicamos, cura-nos como igreja, cura-nos da indiferença ao pecado, cura-nos da convivência pacífica, e até mesmo, meu Deus, do desfrutar dessa convivência pacífica com o pecado. Ajuda-nos a não ter outro interesse, a não ser ver o Teu reino, a Tua glória sendo manifestada sobre a terra, a não ser ver vidas transformadas, restauradas, libertas, a não ser ver um avivamento genuíno entrando em cada igreja, em cada congregação, em cada comunidade, para gerar mudança, para gerar transformação. Salva-nos, Senhor, de nós mesmas. É a nossa oração nesta noite. Obrigada pela vida da Anne. Que o Senhor continue cobrindo a Tua filha com a Tua glória, a Tua presença, a sua casa, seus filhos, seu esposo, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida profissional. Que, ó Deus, em todo tempo o Senhor derrame sobre ela da Tua graça, da Tua unção, que o Senhor peleje por ela em todo tempo, para o Teu louvor, para a Tua glória, e que muitos sejam libertos e continuem sendo libertos através da instrumentalidade da Tua amada, Pai. Nós assim Te suplicamos, em nome de Jesus, ajuda-nos a não ficar titubeando entre o que o Senhor diz, na verdade do Senhor, que é Deus único,
e aquilo que o mundo, e até mesmo no meio chamado evangélico, tem tentado dizer que é verdade, mas firmados no engano. Livra-nos. A quem nós servimos é a pergunta. A quem nós servimos? Ajuda-nos, Senhor, a levar aqueles que estão debaixo da nossa liderança a esta compreensão. A quem nós servimos? Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridas? Amém. A quem nós servimos? Acho que o Senhor nos falou muita coisa nesta noite. Que Ele nos ajude, né? E que Ele nos ajude a fazer, queridas, esse exercício de maneira diária. Esse derramar diante de Deus, essa posição diante de Deus, de uma dependência para que Ele venha nos sondar, mente e coração, e nos mostrar aonde está aquilo que precisa ser mudado. E achei muito interessante, Anne, você fazer referência à moça que orava em relação ao domínio próprio. E há alguns anos, já tem um bom tempo, muitos anos atrás, eu fiz uma lista e coloquei diante do Senhor aquilo que Ele precisava transformar na minha vida, mudar na minha vida, agir. E a primeira coisa que o Espírito Santo me levou a colocar naquela lista foi a questão do domínio próprio. Às vezes nós temos uma natureza, um temperamento, ou a nossa própria história de vida forjou em nós algo, né? E eu coloquei isso diante do Senhor. E é uma oração dura, queridas, de se fazer, que é essa. Que é pedir o Senhor para queimar aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. E é tão interessante, né? Quando a gente ora e a gente olha para trás e pensa assim, Senhor, eu não viveria, não suportaria, não lidaria com determinada situação se não fosse por meio do teu agir. Então a gente ora e Ele permite situações para que nós possamos, para que o fogo venha queimar, né? Venha como esse fogo que consome aquilo que é lenha, mas venha também como esse fogo que traz a glória e a presença de Deus, que é o poder do Espírito. Que Ele nos ajude, a todas nós. Amém?